Fala, senhoras e senhores, tudo beleza? Vamos então seguir o nosso conteúdo de Física 3. Na aula passada a gente falou sobre magnetismo, as propriedades magnéticas, né? Como é que funciona a origem do magnetismo, um pouquinho da onde que vem, o dipolo magnético, que na realidade um ímã sempre tem dois polos, e falamos sobre o campo magnético. Então, como é que funciona o vetor campo magnético? Se eu tiver mais de um campo magnético no mesmo ponto, eu tenho que fazer o campo resultante, e aí foi onde a nossa aula foi encerrada. Na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre força magnética sobre carga. Então, a gente já sabe da primeira prova que carga elétrica colocada num campo elétrico passa a sofrer força elétrica, né? Então, carga elétrica num campo elétrico sofre força elétrica. O que é a novidade que a gente tem que aprender hoje é que se eu tiver uma carga elétrica num campo magnético, ela também pode sofrer força magnética. Não necessariamente ela vai sofrer, a gente vai falar disso já já. Então ela pode sofrer força magnética na presença de um campo magnético, tá? E um fio, se ele for um fio percorrido por corrente elétrica, bom, corrente elétrica é movimento de carga. Se isso estiver dentro de campo magnético, pode também sofrer força magnética, tá? Então vamos lá. Primeiro eu quero começar com uma aplicação bem bacana. Como eu falei há um tempo atrás, aí, quando a gente relembrou a parte de eletrodinâmica, eu falei que o Sol manda um monte de partículas carregadas para o espaço o tempo inteiro, que a gente chama de vento solar, né? E em volta da Terra, a gente viu na aula passada, tem campo magnético. Então essa montoeira de carga interagindo com o campo magnético vai sofrer força magnética e isso acaba desviando as cargas para as regiões polares do nosso planeta. Quando ela chega no céu, né, na atmosfera, nas regiões polares, ela ioniza o ar e quando esses elétrons retornam para os átomos, eles acabam emitindo luz. E aí formam as famosas auroras, a aurora boreal no norte e a aurora austral no sul. Então é uma consequência da aula de hoje, na realidade. Mentira, não é consequência da aula. Se não tivesse aula, a aurora continuaria acontecendo. Mas é no sentido de que a aula de hoje é que dá conta de a gente entender esse fenômeno tão bonito, que é o fenômeno das auroras nos polos terrestres, tá bom? Antes de a gente começar a falar de força, então, pessoal, essa notação aqui, ó, eu preciso apresentar para vocês, vocês têm que saber ela de imediato, assim. Se eu mostro isso aqui para nós, daqui para frente vai significar um vetor saindo do plano do papel, ou no nosso caso aqui, saindo do plano do slide. Então significa, é como se eu estivesse tendo uma vista de frente de um vetor, então eu só consigo ver a pontinha da flecha, meio que tenta entender por essa maneira, tá? Então se eu vejo só a pontinha da flecha e eu faço esse desenho, significa que tem um vetor vindo aqui para minha cara, saindo do plano do slide. E por outro lado, se eu vejo um vetor por trás, é como se ele fosse uma flecha, entre muitas aspas, né? E aí eu só vejo o penacho da flecha do índio, e aí acaba sendo representado por esse xizinho. Então tem um vetor, né? Se tiver essa representação aqui, tem um vetor entrando no slide, entrando no plano do papel ou no plano do slide. Então, sem mais delongas, vamos calcular essas forças magnéticas, então, que uma carga elétrica sofre na presença de um campo magnético e depois que um fio sofre na presença de campo magnético. Pessoal, então a fórmula, bom, tá, a gente já vai entender por que esse pode aqui. Então a fórmula que calcula a força magnética numa carga é o valor da carga em coulombs vezes o vetor velocidade em metros por segundo, o valor dele, produto vetorial com B, que é o campo magnético do local. Então aqui estão as linhas de campo magnético, ó. E aí se as linhas de campo estão para a direita, lembra que o vetor campo magnético é tangente à linha na região. Então o campo magnético aqui estaria para a direita do slide e a velocidade entra com certo ângulo θ com o meu campo magnético, tá bom? Então, gente, se a força é uma grandeza vetorial, eu preciso calcular três características para ela. Primeiro é o módulo. Então, para você aplicar o módulo da força nessa fórmula aqui, basta você aplicar o módulo desse produto vetorial, que é V vetorial B. E o módulo do produto vetorial, em Física 1, a gente já sabe. É o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o seno do ângulo entre eles. Então, o módulo da força é QVB, seno
de θ, tá bom? Do ângulo θ, ó, entre V e B. Agora, por que pode sofrer força magnética? Porque, gente, cuidado, se eu digo assim, eu tenho uma carga elétrica na presença de campo magnético, ela necessariamente sofre força magnética? Não, a resposta é não. Por quê? Porque se eu tiver a carga parada, por exemplo, ó, no campo magnético, V igual a zero, se o V é zero, o F é zero. Tá? Então eu tenho carga na presença de campo magnético e eu posso não ter força. E se eu digo que ela está em movimento? Não, ela não está parada, ela tem velocidade. Tem como a força ser zero? Tem sim. Se o ângulo θ entre o V e o B for zero, por exemplo, se ela caminhasse para a direita aqui, ó, tá? Não teria força magnética. Se fosse 180, mesma coisa. Por quê? Porque 0 e 180 tem seno igual a zero e, portanto, também vai dar F igual a zero. Então, cuidado. Carga elétrica na presença de campo magnético pode sofrer força magnética. Então, tem que saber quando tem e quando não tem força magnética sobre ela. Pessoal, então isso é o módulo. Além do módulo, eu preciso da direção e do sentido, tá? Então, se vocês lembrarem lá da física 1, como a força, o vetor força, vem do produto vetorial aqui, ó, de V com B, o vetor resultado, ele é perpendicular. Se vocês pegarem o material de física 1, o vetor resultado do produto vetorial, ele é perpendicular aos vetores que estão fazendo o produto vetorial. Então, se isso é verdade, o vetor força tem que ser perpendicular ao plano formado por V e por B. Então, olha para a figurinha. Pessoal, se o V está no plano do slide, porque ele está no plano do slide, e o B está no plano do slide, ambos estão no plano do slide. Então, o vetor F empurra essa carga para onde? Perpendicular ao plano do slide, ou seja, ou para dentro do slide ou para fora do slide. A força é perpendicular ao plano formado pelos vetores V e B. Sempre, tá? Então pode ser aqui, ó, de novo, repito, V e B no plano do slide, então a força ou é para fora desse plano ou é para dentro desse plano, 90 graus com o plano. Professor, então como é que eu vou saber se é para fora ou para dentro? Aí você vai usar o que a gente chama de regra do produto vetorial, que é a mesma regra lá da física 1. Eu não sei qual é a regra que você aprendeu lá na física 1 para fazer a regra do produto vetorial. Eu gosto da regra da mão direita, tá? Então, primeira coisa é cuidar para sempre usar a mão direita. Tem gente que é destro, tá escrevendo com a direita, preciso fazer a regra, pau, pega a esquerda. Vai dar zebra, tá? Eu gosto da regra do produto vetorial com a mão direita. Então é mnemônico. No produto vetorial número 1, primeiro vetor, 2. Ó, esse dedo aqui é o segundo vetor, 1, 2, primeiro vetor, segundo vetor. E o resultado é o ok, é o polegar, que vai dar a força, no caso, né? A força, direção e sentido da força. E esses dois dedos, o primeiro é o V, porque ele aparece primeiro na equação aqui, ó. O primeiro é o V e o segundo é o B. Então, olha no desenhozinho, o indicador é o V, o médio é o B e o polegar é o F, é o vetor F. E sempre nessa configuração, gente, tá? Você até pode mexer aqui, ó, no ângulo entre V e B, tranquilo. Mas você não pode deixar no mesmo plano, porque daí não funciona. Aliás, não vai valer a regra da mão direita, tá? Então eles têm que ficar sempre nessa orientação distinta. V e B formando um plano aqui, ó, formando um plano, e o F para fora do plano, como está indicando a figurinha para vocês. Tá bom? Então vamos praticar. Pessoal, se eu tenho o V e o B no plano do papel, olha aqui, ó, é exatamente a situação que eu tinha lá, ó, V e B no plano do papel, ou no plano do slide. Vamos botar a mão. V e B. O meu B está para a direita do slide, para a minha direita. Então eu vou girar, ó. Vou girar para lá. Vou girar para lá a minha mão. O meu B para a direita do slide e o meu V continua. Os dois no plano, ó. Gente, no plano, tá bom? Cuidado com a regra. No plano do papel. Para onde que deu o meu F? Que é a força aqui, que é o indicador, o polegar. Tá entrando na cara de vocês, ó. Então, no fundo, aqui para mim, tá entrando no slide. Tá entrando no slide. Então, se eu desenhar aqui, vai dar, ó, a força
entrando no slide, que eu só vejo o xizinho por aquela notação que eu acabei de mostrar. Tá certo? A gente tem que praticar a mão, tá? Tem que praticar a mão. Mais um exemplo para vocês. Então agora, ó, o B para dentro, V para baixo. Vamos nós, mão direita. Primeiro é o V. Então, ó, V para baixo do slide. Agora, o segundo, que é o dedo médio, é o campo magnético. Ele está lá para dentro do slide. Então, você gira aqui, tá? É péssimo o negócio, né? Gira aqui lá para dentro do slide, ó. Para onde que deu o meu polegar? Para a minha direita, aqui. Se você botar a mão, você vai ver. Então, a minha força F vai estar para a minha direita. Pessoal, essa regra da mão direita vale assim se a carga que você está colocando aqui for carga positiva. Se for uma carga negativa, gente, aí inverte o sentido do vetor F. Então, olha só que interessante. Aqui eu botei uma questão com carga negativa. Eu dei o F, eu dei o B, e aí está faltando o vetor V, que é a velocidade. Vai de novo com a regrinha da mão até pegar o jeito, tá? Então, essa é a velocidade. Primeiro vetor, velocidade. Não sei para onde está. Esse vetor é o campo magnético. Eu sei para onde está. Está para cima, né? Na figurinha do meu slide. Então, eu vou girar o campo magnético para cima. Tá bom? Girar o campo magnético para cima. Se vocês olharem a minha mão, ó, o meu polegar está saindo do slide. Só que, na verdade, essa carga é negativa. Então, eu sou obrigado a manter a força, o campo magnético para cima, mas botar o F lá para dentro, porque a carga negativa é invertido o sinal da regra da mão direita. Então, ó, eu vou girar aqui, pessoal, ó. Vou girar aqui, esse aqui é o F, vai estar lá para dentro do slide, porque a carga é negativa, e o B para cima, que é o segundo aqui para cima. Para onde é que deu a minha velocidade? Para a esquerda do slide. Você tem que fazer aí para ver, tá? Então, vai dar para a esquerda do slide aqui. Beleza? Então, gente, essa é a brincadeira aí da regra da mão direita. Se a carga é positiva ou negativa, o vetor F é sempre perpendicular ao plano e pela regrinha da mão, você vê para onde que aponta esse vetor F. Então, vamos ver um exemplo. Ó. Exemplo, dada a carga abaixo de 2 milicoulombs, 2 vezes 10 a menos 3 coulombs, com a velocidade indicada, está aqui em metros por segundo, na notação em JK, e dentro de um campo magnético indicado também está aqui na notação em JK. Qual é o módulo, tá? Módulo da força magnética que atua nela. Gente, aqui é um caso clássico que eu conto para vocês, que se você tiver os vetores V e B na notação em JK, aí você não faz isso aqui, tá? Não faz isso aqui, não precisa abrir aqui em QVB seno, porque eu não tenho os módulos deles, eu tenho as notações em JK. Então você lembra que se você tem a notação em JK de dois vetores, você pode fazer direto o produto vetorial aqui, ó, produto vetorial VB, tá beleza? E aí usa as regras lá da física 1 também, ou de álgebra, sei lá onde você viu isso. Então o produto vetorial V com B, ele é simplesmente o determinante da matriz, cuja primeira linha é sempre IJK, a segunda linha são as componentes do primeiro vetor, que é a velocidade, ó. Então 3 menos 2 e mais 4, tá aqui. E a terceira linha são as componentes do segundo vetor, que é 0,5 mais 3 e menos 2. 0,5 mais 3 menos 2. Enfim, gente, aí você relembra lá, eu só queria chamar a atenção disso. Se você tiver os vetores V e B em notação em JK, faz o produto vetorial na notação em JK pelo determinante da matriz, você vai chegar no resultado que o V vetorial B vai dar esse vetor aqui, ó. Menos 8i mais 8j mais 10k, só brincando com o determinante da matriz. Feito isso, você multiplica pela carga, que é um escalar aqui na frente, então a carga multiplica na distributiva todas as componentes do vetor, eu deixei o 10 a menos 3 separado para não me incomodar, e aí deu, aí agora eu tenho a força, ó. Se eu quisesse a força vetorial, se a questão me pedisse isso, acabou aqui, vetor força está aqui. Mas como ela me pediu o valor da força, aí é o módulo, né, do vetor. E o módulo do vetor, física 1, de novo, raiz quadrada, né,
das componentes ao quadrado. Então você pega a primeira componente ao quadrado, segunda componente ao quadrado, terceira componente ao quadrado, soma tudo, tira a raiz e multiplica por esse 10 a menos 3, ó, que eu deixei separado aqui no final. Você vai ter aí o resultado aproximado de 3 vezes 10 a menos 2, tá bom? Então, gente, é isso. Se tiver V e B na notação em JK, resolve a fórmula direto com o produto vetorial na notação em JK. Entendido, então, como é que calcula a força, agora eu preciso saber qual é a trajetória que a carga elétrica vai ter se ela caminha na região de campo magnético. E aí eu vou separar isso para vários ângulos possíveis que eu posso ter na minha questão. Primeiro ângulo, se o meu ângulo θ é 0 ou 180, a gente já sabe, né? Se o ângulo o ângulo θ, entre a velocidade e o campo magnético é 0, estão juntinhos, ou 180, estiver andando contra o campo magnético, não tem força magnética. A gente já viu, a força magnética dá 0. E aí, se eu supor aqui, ó, para vocês, só para facilitar a minha questão, e em geral as questões vão supor isso aí também, que não tem mais nenhuma outra força, peso, resistência do ar, força elétrica, tá? Não tem mais nada de força, só tem a força magnética e ela vale 0 nesse caso, então você pode afirmar que a resultante das forças sobre a carga é 0. Se a resultante de forças é 0, opa, física 1, força resultante é massa vezes a aceleração também vai dar 0. E se a aceleração der 0, isso implica que a velocidade da criança é constante. Então, essa carga, se movimentar a 0 ou 180 graus no campo, ela vai ter uma trajetória retilínea, portanto, força resultante 0 e velocidade constante. Isso gera um famoso MRU. Então, a trajetória da carga é retilínea e o movimento é MRU com velocidade constante. E aí a fórmula, então, que vale para o eixo X, aqui se eu orientar um eixo X no movimento, a velocidade dela é o deslocamento, ou seja, ΔX, dividido por ΔT, quanto tempo ela se moveu ali dentro da região de campo magnético. Então, a famosa formulazinha da velocidade média da física 1 é a própria velocidade que vai se manter constante se o ângulo θ é 0 ou 180. Segundo caso agora, o meu ângulo θ entre velocidade e campo magnético é 90 graus. Então, vamos imaginar a figurinha, ó, vamos entender. Esse retângulo, pessoal, é uma região do espaço sujeita a um campo magnético. Tá bom? As questões vão mostrar isso para vocês. E aí você considera que só tem campo dentro dessa região, fora não tem. Ok? Beleza. Agora, dentro dessa região, o campo magnético é para onde? Qual é aqui a notação que a gente está vendo? É o xizinho ou é o pontinho? É o xizinho. Então, isso significa que o vetor B dentro dessa região é para dentro do slide. Tá? A gente só está vendo a parte de trás do vetor, como se fosse. Então, o campo magnético dessa região aqui é todo para dentro do slide. E em azul, eu mostrei para vocês o vetor velocidade. E aí, para diferenciar uma carga positiva, uma carga negativa, a gente já sabe que a força vai ser dada pela regra da mão direita, e se a carga é negativa, você troca o sentido da força no final do processo. Então, vamos lá. Pega a nossa positiva, ó. Velocidade para cima. Velocidade é o vetor 1, V vetorial B. Então, o primeiro vetor é o dedo indicador, o segundo é o B, que é o dedo médio. Só que a velocidade é para cima da carga positiva e o campo magnético é para dentro do slide, ou no caso aí também, né, na sua tela que você está vendo. Então, você gira, ó, esse dedo aqui, que é o dedo médio, para dentro da tela que você está assistindo aí o vídeo. Para onde que deu o seu dedão polegar aqui, que é a força na carga positiva, vai dar. No meu caso aqui deu para a esquerda, então para a esquerda do slide, ok? Se fosse a carga negativa, eu faria a mesma regra, e aí lembrando que a carga negativa você troca o sentido da força. Então, ao invés de aqui na carga negativa dar uma força para a esquerda, vai dar uma força para a direita. Beleza? Então, o meu F é esse vetorzinho verde, tá bom? Força para a esquerda aqui na positiva, força para a direita na negativa. Agora vamos lá. A parte mais importante desse momento aqui para você entender é o seguinte, ó. V para cima, B para dentro, na carga positiva. Acompanhe, bota a mão junto aí e acompanhe que você vai ver. E o meu F
vai estar para cá, para a esquerda, na positiva, exatamente como está no desenho. 90 graus com a velocidade. O meu F é 90 graus com a velocidade. A hora que a carga começar a subir, ela não consegue subir em linha reta, pessoal, porque a força começa a puxar ela para dentro, começa a desviar ela para dentro. Só que quando ela desvia, olha aqui a mão, ó. Esse vetor é sempre 90 graus com esse aqui, sempre. A gente viu ainda há pouco, porque vem do produto vetorial. Conclusão, a força vai ser sempre 90 graus com a velocidade à medida que ela se desloca. Então, ó, a única coisa que vai mudar da positiva para a negativa é para onde ela vai ser desviada. Mas o F vai ser sempre 90 graus. Ó. Ela vai desviando a positiva e vai dar sempre F 90 graus com a velocidade. Tá? De novo, ó. Então vai fazendo aqui, pode botar em todos os pontos, você faz a regrinha, você vai ver que o F vai dar sempre 90 graus. Pessoal, de novo, Física 1. Se eu tenho um movimento com uma força resultante, nesse caso aqui só tem a força magnética, despreza peso, despreza a resistência do ar, despreza tudo. Só tem força magnética. E ela é sempre 90 graus com a velocidade, esse movimento é um movimento circular uniforme. Se a resultante das forças for sempre 90 graus com o vetor velocidade, o movimento é circular e uniforme, tá bom? Significa que ele caminha aqui por dentro numa trajetória circular e eu posso calcular o raio desse círculo, dessa circunferência que ela vai percorrer. Então o raio vai ser massa vezes a velocidade dividido pelo valor da carga vezes o campo magnético. Eu posso calcular o período desse movimento, só que lembra, o período é o tempo que leva para uma volta circular completa, então para a carga completar um ciclo. Aqui no meu desenho, ela não chega a completar um ciclo, tá? É um pouco mais que um quarto de círculo, porque aqui tem um quarto de volta. Se a região acabasse aqui, pessoal, se a região acabasse aqui, tá? Ela levaria um tempo de quanto? A questão poderia perguntar, quanto tempo ela saiu daqui e chegou aqui? Bom, calcula o período, pessoal, cuidado, hein? Que é para uma volta completa, e depois você divide por 4. Esse é o tempo que ela levou para fazer um quarto de arco, ok? Se ela fizesse uma meia volta, saísse aqui embaixo, né? Entra aqui, faz meia volta, sai lá embaixo. Aí você calcula o período e o tempo que ela levou é meio período, metade do círculo completo. Então, o período é o tempo de uma volta completa. O raio é o raio da trajetória mesmo, o raio do círculo. E a gente vê, ó, que se a partícula tivesse uma massa grande, daria um raio grande, né? Quanto maior a massa, maior o raio da trajetória que ela vai fazer. Quanto maior a velocidade, maior o raio também da trajetória que ela vai fazer. Então é bom raciocinar também matematicamente em cima dessas fórmulas, tá? Bom, o período então, que é uma volta completa, 2πm sobre QB, e a frequência é o número de voltas, se ela ficar girando ali dentro do campo magnético, é o número de voltas que ela faz por segundo, isso é a frequência, em Hertz, tá? Quantas voltas por segundo. Então lembra que a frequência é sempre o inverso do período. Se eu calculei o período, eu posso calcular a frequência 1 sobre o período. Ok? E agora, gente, então, por último, nessa nossa aula de força magnética sobre carga, se eu tiver um ângulo θ intermediário, aí é mais complicado, ou seja, o ângulo não é nem 0 e nem 90. O ângulo é intermediário entre 0 e 90. Bom, primeira dica que eu dou para vocês. A gente sabe que se o ângulo for 0, ela não sofre desvio, ela sai numa linha reta bonitinha. Se o ângulo for 90, faz um movimento circular. Pessoal, gente, isso aqui grita para você pegar esse vetor que tem um ângulo θ aqui com campo magnético. Lembra, θ, o ângulo entre o V e o B. Tá? Então tem um ângulo θ aqui entre o V e o B. E puxa vida, esse aqui é difícil de fazer. Mas se ele fosse nessa direção, seria fácil. Se ele fosse nessa direção, seria fácil. Bom, então a dica é, pega esse vetor que é complicado e decompõe em duas componentes mais fáceis. Puxa vida, muito mais fácil de resolver assim. Tá? Então lembra que o meu Vx é V vezes o cosseno, se eu brincar com triângulo, física 1, decomposição, se não lembra tem que pegar o livro lá e lembrar. Então meu Vx é V vezes cosseno desse ângulo e o meu Vy é V vezes o seno desse ângulo, módulos, tá?
módulos de Vx e Vy. Então eu tenho agora os dois vetores. Pessoal, o que vai acontecer agora aqui então? Para o meu Vx, eu já sei que não teria força magnética, porque ele está 0 graus com o B. Mas para o meu Vy, tem força magnética, porque ele está 90 graus com o B. Regrinha da mão, vamos praticar. Vy para cima, vamos botar a mãozinha aí, direita, Vy para cima. Segundo vetor é o B para a direita da tela, direita do slide. Então, V para cima, B para a direita. Nosso polegar aqui deu para dentro da tela. Tá? Então, era aquele vetorzinho que apareceu ali que eu apaguei. Ó. O meu F nessa carga é para dentro da tela. Para dentro da tela, empurrando ela para lá. Ok? Bom, gente, que tipo de movimento vai dar? Então, eu já sei ó, que no eixo X eu não vou ter força magnética. E aí o movimento se torna retilíneo e uniforme. Isso no eixo X. No eixo Y, eu vou ter a força magnética perpendicular à velocidade, em todos os pontos. Então, isso vai dar movimento circular uniforme. Mas, pessoal, essa carga não pode se dividir em duas. A gente só dividiu para entender o que acontece. Ela não pode, uma parte dela fazer um MRU e uma parte começar a girar. Então, o que é que a carga vai fazer? Ela vai fazer a soma desses efeitos aqui. Ela vai fazer um círculo no eixo Y, ao mesmo tempo em que caminha no eixo X. Isso gera um movimento helicoidal uniforme, que é isso aqui, ó. Tá? Então, no eixo X, ela segue com velocidade constante, componente X constante, e a componente Y, ela começa a girar. Então, ela vai girando e andando para frente, girando e andando para frente, girando e andando para frente. Forma uma hélice, um movimento helicoidal uniforme. Tá beleza? Posso calcular então, ó, Vx igual a ΔX ΔT, essa fórmula vale para o eixo X agora, cuidado, porque eu tenho duas dimensões, então o meu Vx é V vezes cosseno, e aí é esse Vx que vai aqui, tá? ΔX ΔT. Posso calcular o raio da hélice, e aí quando eu estou calculando o raio, isso se refere ao eixo Y, tá, gente? Então, o raio dessa hélice você calcula como mv sobre QB, é a fórmula anterior, só que com VY, não o V total. E o VY é o V total vezes o seno desse ângulo de entrada aqui, ok? Posso calcular o período também, que é quanto tempo ela leva para fazer uma volta completa dessa hélice. Mesma fórmula, 2πm sobre QB, não mudou nada, porque não tem velocidade aqui nessa fórmula. Então, é a mesma fórmula, 2πm sobre QB, ok? E eu ainda posso calcular, uma coisa que as questões podem perguntar para vocês, é quanto vale o passo do movimento helicoidal. O passo, gente, é a distância, quando ela está saindo lá de cima da trajetória, faz um círculo, volta lá para cima. Quanto que ela se deslocou nesse tempo? Tá? Então, isso é um passo da hélice. E aí o passo, você calcula aqui, ó, o Pzinho, é por óbvio, né? É a velocidade em x, que é quanto ela se desloca para frente, vezes o tempo que ela se desloca para frente. Ó. O ΔX é o Vx vezes o tempo. Mas se eu quero que o ΔX seja um passo, então o tempo que eu tenho que considerar é só o tempo de uma volta. E o tempo de uma volta é um período. Então, o passo é a velocidade x vezes o tempo de um período. Tá bom? Então, essas as fórmulas que você vai usar para trabalhar o movimento helicoidal da carga. Vamos para exemplo? Depois a gente tem que falar de fio ainda. E aí tem vários exemplos, essa aula é longa aí. Mas vamos lá. Eu tenho aqui ó, uma região do espaço com dois campos cruzados. Então, um campo elétrico, que é essas linhas de campo elétrico vermelhas aqui, para a esquerda da tela, para a esquerda do slide. E eu tenho um campo magnético para cima, de baixo para cima, que são as linhas azuis. Eu tenho uma carga negativa, cuidado, carga negativa, um elétron, por exemplo, se movimentando nessa região com uma velocidade para onde? Se eu só vejo esse xzinho aqui da velocidade, ela está para dentro da tela. Então, eu tenho um elétron caminhando para dentro dessa região. Tá? E aí a pergunta é, qual deve ser o módulo da velocidade dessa carga? Com que módulo de velocidade ela tem que atravessar a região? Sem sofrer desvio, ou seja, sem ir para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Eu quero que ela passe direitinho ali no meio.
Então, gente, primeira coisa, o que significa sem sofrer desvio? Vamos pensar as forças, tá? Vamos pensar as forças que atuam nela. Gente, uma carga na presença de um campo elétrico, é lá nas aulas de eletrostática, isso ainda, ela vai sofrer força elétrica. Carga elétrica na presença de campo elétrico sofre força elétrica. Se a carga fosse positiva, a força que ela sofre seria junto do campo elétrico. Mas a carga é negativa, então significa que a força elétrica que ela sofre é oposta ao campo elétrico. Então, se o meu campo elétrico tem as linhas para a esquerda, a força elétrica é para a direita. Ok, gente? Bom, e ainda, se eu pegar agora o campo magnético, agora eu tenho um movimento de carga dentro de um campo magnético. Então, pode sofrer força magnética também. Regra da mão direita para saber para onde vai. V, primeiro vetor, para dentro da tela. Segundo vetor, B, campo magnético, para cima da tela. Então, V para dentro, B para cima. Para onde que deu meu polegar? Para a direita da tela. Mas cuidado, a carga é negativa, gente. Então, a força magnética é oposta àquela que você chega pela regra da mão direita. Então, por isso que a força magnética deu para a esquerda. Certo? Aí despreza o resto. Peso não tem, resistência do ar não tem nada disso. Só tem a força originada pela interação com o campo elétrico e a força originada pela interação com o campo magnético. E se eu quero que essa carga passe pela região sem sofrer desvio, isso significa que a resultante de forças tem que dar zero. Se essa resultante aqui não der zero, ou ela desvia para um lado, ou ela desvia para o outro lado. Então, se a resultante é zero, isso implica, agora ficou fácil, que o módulo da força elétrica tem que ser igual ao módulo da força magnética. Lá da primeira parte da matéria, a parte de eletrostática, a gente sabe que a força elétrica que a carga sofre é o módulo da carga vezes o campo. Aí não interessa sinal, tá? Só módulo. Então, o módulo da carga vezes o campo elétrico e a força magnética, o módulo, a gente acabou de ver ainda há pouco. QVB, seno do ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Se a velocidade é para dentro e o campo magnético é para cima, o ângulo θ é 90 graus, que está aqui. Então, a carga simplifica, ok? O seno de 90 é 1, e aí eu posso isolar a velocidade como sendo simplesmente um módulo de E dividido pelo módulo de B. Então, se a velocidade for igual a módulo de E por módulo de B, ela passa bonitinha na região sem sofrer desvio, tá bom, gente? Ótima pergunta aí para uma questão. Bom, e agora então a gente vai para a parte dos fios. Então, se eu entendi que carga em movimento dentro de campo magnético pode sofrer força, pessoal, um fio percorrido por corrente, que é um movimento ordenado de cargas, também pode sofrer força magnética dentro de um campo magnético. E por que pode? Porque, de novo, tem situações em que vai dar zero essa força. Então, vamos ver. Ó. Primeiro, apresentar a fórmula para vocês, como eu fiz antes. Ó. Então, o meu vetor F ele vai ser IL vetorial B. I é a corrente, B é o campo magnético. Nenhuma novidade. Corrente em amperes, tá? E agora, eu só preciso apresentar esse vetor L, que é esse vetor novo que está aparecendo. O L, gente, ele tem um módulo que é exatamente o tamanho do fio, tá aqui na figurinha, ó, tá? Ele tem o módulo do tamanho do fio, ele tem a direção do próprio fio, tá aqui também, e ele tem o sentido que é igual ao sentido convencional da corrente. Então, no meu desenho, se a corrente está aqui para frente, aqui, né, para fora da tela, então o meu L também vai estar ali para fora da tela. O módulo, então, da força é ILB seno, só aplicar de novo o produto vetorial aqui, o módulo dele. Então, fica ILB seno de θ, onde θ agora é o ângulo entre o L e o B, não mais a velocidade e o B, tá? Entre o L e o B. Então, ILB seno θ. Amados, de novo, se o ângulo θ é 0 ou 180, seno disso vai dar zero e a força magnética vai ser zero sobre o fio. Por isso que um fio percorrido por corrente num campo magnético pode sofrer força. Não necessariamente vai sofrer força, tá? Ele pode sofrer.
Bom, e aí então, dado o módulo, eu preciso da direção e sentido. Aí vale a mesma regra da mão, não tem por que a gente perder tempo aqui de novo. Só que daí no lugar da velocidade você vai botar o sentido da corrente, o sentido convencional da corrente. Então vamos fazer para esse exemplo que está aí, ó. A figurinha é meio ruim, mas isso aí é o plano horizontal, o plano do chão, tá? Plano horizontal aqui do meu vídeo. Então, pessoal, vamos lá. Primeiro vetor seria a velocidade, só que agora é para trocar pela corrente. Para onde que está a corrente ali? Está no plano do chão, aqui para diagonal, aqui para trás, ó. Então você vem com essa corrente e bota para lá, na diagonal aqui para trás. O meu B também está no plano do chão, então você junta os dois aqui no plano do chão, ó. Para onde é que deu meu polegar? Meu F deu para cima, exatamente como está mostrando aqui o F na tua figurinha. Tá tudo funcionando, tá bom? Então essa é a força magnética que vai atuar ali. Regrinha da mão, só trocar a velocidade pelo sentido convencional da corrente. Vamos fazer um exemplo, depois a gente vai fazer mais exemplos ainda. Então vamos ver um exemplo. Um segmento de fio percorrido por corrente tem uma parte de 2 metros de seu comprimento total dentro de uma região de campo magnético uniforme com valor 5 militesla para fora do plano do papel. Está aqui. Então, região de campo magnético uniforme, campo magnético 5 militesla para fora do slide. E o fio aqui dentro tem 2 metros. Tá? Então, tem 2 metros de fio aqui dentro dessa região de campo magnético. Sabendo que a massa do segmento de fio é 50 gramas, qual deve ser o módulo e o sentido da corrente elétrica nele para que fique suspenso pela força magnética? Opa! Agora, gente, eu tenho a massa do fio. Isso aqui é um grande indicativo de que não é para desprezar o peso. O peso dele interessa agora, no caso. E o peso sempre aponta junto da gravidade, que é para baixo. Então, você sabe que o peso do fio aponta para baixo. Tá bom? E se eu quero que ele fique suspenso pela força magnética, eu não quero ir lá segurar o fio. Eu quero que a força magnética da interação dele com o campo magnético suspenda o fio, né? Então eu quero que ela siga, que ela puxe o fio para cima, para que a resultante das forças, ó, dê zero, tá? Então a resultante das forças vai dar zero e aí ele consegue ficar suspenso pela força magnética, se a resultante der zero. Fechou? Vamos para as fórmulas então. Agora não tem mais muito que a gente fazer. Módulo do peso tem que ser igual ao módulo da força magnética. Módulo do peso é massa vezes o módulo da gravidade. E a força magnética no fio, módulo, é ILB seno. O ângulo aqui entre a corrente, que está horizontal, e o campo magnético que está para fora, tá? É 90 graus. Então, seno de 90 é 1. E aí, simplesmente, você isola a corrente, mg sobre LB, troca os valores no sistema internacional. Então, 50 gramas. A gravidade é 10, 9,8, pode botar também, não tem problema. O comprimento do fio ali dentro é 2 metros. E aqui está o campo magnético de 5 militesla. E aí você chega numa corrente de 50 amperes. Resolvido? Não resolvido, porque agora eu ainda preciso determinar o sentido da corrente elétrica. Vou deixar essa para vocês, você faz a regrinha da mão para ver qual é o sentido da corrente que tem que passar ali para sustentar com uma força para cima. E você tem que chegar aí que o sentido da corrente tem que ser para a esquerda do slide. Então bota a mão ali entre os vetores e veja que a corrente tem que ser para a esquerda. Beleza? Gente, então... se eu estou calculando força magnética sobre fio, no outro slide, outro exemplo que a gente fez, o fio era reto, um fio regular. Se o fio for irregular, pessoal, isso vai aparecer na lista, tá? A gente tem que fazer uma análise diferencial, ou seja, eu não consigo definir um vetor L, porque o fio faz curva. Então eu vou ter que pensar pedacinho por pedacinho do fio, os famosos diferenciais. Ok? E aí, ao invés de L, eu vou imaginar um zoom aqui, uma região bem pequenininha, ó, esse pedacinho de fio é esse pedacinho preto aqui, e aí eu vou imaginar que tem, ao invés de um L grande, um L total, eu vou pegar só um pedacinho de L, que a gente chama então DL, o pedacinho, esse pedacinho de comprimento
DL. E por que para a direita? Porque o sentido da corrente é para a direita nesse segmento. Ah, mas a corrente não é para a esquerda? Bom, a corrente é para a esquerda lá em cima, né? Então ela vem, desce, aqui ela passa para a direita, tá? Então meu DL está para a direita. E aí você faz a regra da mão direita, entre o DL e o B. Ó, esse aqui é o DL, para cá, o B para cima, vai dar um F para fora do plano do papel ou do plano do slide. Só que cuida, não é o F total, é um pedacinho da força total, porque eu só estou analisando um pedacinho do fio. Então eu chamo de DF, o pedacinho da força. E como é que eu calculo o DF? Pessoal, a partir da fórmula que a gente sabe, ó. A força F é ILB, IL vetorial B. O meu pedacinho da força, então, é DF, que vai ser, ao invés de IL vetorial B, vai ser IDL vetorial B. Tá? IDL vetorial B. E o módulo, se você quiser calcular o módulo do DF é IDL B seno θ. Olha aqui, ó, θ entre o DL e o B daquele ponto ali do fio que você está pegando. Tá? Então, o θ entre o DL e o B, IDL B seno θ, e aí você vai ter que resolver por integração. Não é simples. Não é nada simples. Então, a gente vai ter. Eu vou fazer 2 exemplos com vocês já. Tá bom? 2 exemplos para a gente brincar como é que integra isso aqui para achar a força num fio irregular. Vamos lá? Então, acho que é um exemplo agora. Olha lá. Então, determine o módulo da força magnética sobre o segmento de fio abaixo. Então, eu tenho um fio que é 1/4 de circunferência, passo uma corrente aqui para cima, tá bom? Passo uma corrente aqui para cima e eu quero qual é a força que atua nesse segmento de fio. Pessoal, de novo, se é um fio irregular, não posso pegar o L total. Primeira coisa que você tem que lembrar é pegar um pedacinho do L, que é o pedacinho que a gente chama DL, no sentido da corrente. Então, se o fio é curvo, o DL vai estar sempre na tangente, tá? Ele vai estar sempre na tangente. Se é curvo, o DL é a tangente ao fio naquele ponto. Então, eu vou pegar um ponto qualquer, só para analisar, um ponto qualquer aqui no meio, ó, e desenhar o DL desse ponto. Então, o DL é tangente aqui, no mesmo sentido convencional da corrente. O raio desse fio é Rzão, beleza. E o campo magnético está para onde? Olha aqui na questão, o campo magnético para fora do slide. Tá certo? Então, pessoal, o meu ângulo θ entre o B e o DL, para a gente poder aplicar a fórmula, né, ó, IDLB seno de θ, o ângulo θ entre o B e o DL está no plano. Eu posso pegar qualquer DL, ó, qualquer DL do fio, e o B vai estar sempre para fora do plano. Então, o ângulo entre o DL e o B vai ser sempre 90 graus. Não tem mistério. Em todos os pontos do fio. Tá bom? E aí, feito isso, eu posso determinar o DF. Como? Regra da mão, pessoal. É só ir no passo a passo. Regrinha da mão. Então, meu DL está para cá. Ó, vamos lá. DL para lá. B para fora. Olha o meu polegar aqui. O DF vai estar na direção radial. 90 graus com a tangente em matemática. 90 graus com a tangente em matemática é alguma coisa na direção radial, gente. Radial, tá? Então, meu DF puxa esse pedacinho de fio para fora da curva. Puxa para radial para fora. Beleza? Bom, o primeiro passo é esse. Agora pensa, eu vou ter que integrar isso em algum momento. Se eu integro para todos os pedacinhos de fio, gente, se eu pegar um pedacinho aqui embaixo ou um pedacinho lá em cima, o meu DF vai estar sempre na direção radial. Só que a direção radial nesse ponto é para cá, ó, é exatamente como está aqui. Se eu estivesse analisando um pedacinho de fio aqui embaixo, a direção radial seria para bem mais próximo da direita aqui, seria para cá. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos pegar uma caneta aqui. Seria para cá, ó, a direção radial aqui. E aqui seria para cá. E aqui seria para cá a direção radial. E aqui seria para cá a direção radial. Ou seja, o que eu estou tentando convencer vocês é
que o DF ele vai mudar de direção e sentido de ponto a ponto. Tá? Em cada ponto ele vai mudar de direção e sentido. Em física, se isso acontece, você vai ter que analisar cada componente separadamente. Então o teu vetor DF, vamos fazer ele maior aqui, ó, nesse ponto, teu vetor DF, ele vai ter um ângulo que eu não vou chamar de θ para não confundir, vou chamar de alfa, aqui com eixo x, tá? Vou chamar de alfa, e aí eu decomponho em dfx e dfy. Pessoal, eu quero que vocês entendam por que eu tive que decompor. Porque em cada ponto do fio, o DF vai ter uma orientação diferente. Então, você vai ter que fazer cada componente dele separada. E para fazer isso, você vai ser obrigado a chamar um ângulo de referência para o seu sistema. Tá? E a hora que você integrar para o fio inteiro, esse ângulo vai ser útil. Porque a hora que você começa aqui embaixo, o ângulo alfa vale 0. E à medida que você vai caminhando lá para cima, o ângulo alfa vale π sobre 2. Não pode ser graus, hein? Vale π sobre 2. Então, de 0 a π sobre 2, você vai integrar para todo o fio. Então, vamos nós. Ó. O meu elemento de força na direção x é dF vezes cosseno de alfa. O meu elemento de força na direção y vai ser dF vezes seno de alfa. Então, faz separado, dfx, dfy. Vou começar com dfx, tá aqui, ó. Então, dfx é df cosseno de alfa. Quem é df? Ó lá em cima, ó lá em cima. Meu df é i dlb seno de θ, que é 90. Então, seno de θ aqui vai dar 1, vai ficar i dlb seno de 90 vezes cosseno de alfa. Então, meu fx é a integral dos pedacinhos dfx, que é a integral de dlb1, que é seno de 90, cosseno de alfa. Pessoal, mais um ponto de parada, por isso que a gente tem que ir entendendo o que está acontecendo. O que eu posso tirar dessa integral? Poderia tirar o i, que é a corrente constante, tá? No fio, cai fora. O meu b, que é o campo magnético, é constante também, cai fora da integral. Ficaria dl cosseno de alfa. Então, o que isso significa? Eu tenho que pegar aqui, de alguma maneira, eu vou integrar em relação a alfa. Já falei para vocês, né? Porque o alfa vale 0 aqui e π sobre 2. Então, ele é uma boa variável de integração em matemática. Se eu variar o alfa de 0 até π sobre 2, eu consigo abarcar todo o fio. Então, ele é uma boa variável de integração. Então, meu B saiu, meu I saiu, meu cosseno de alfa está ok, porque já é uma dependência com alfa, que é aquilo que eu quero integrar. O que está zebrando aqui ainda? O dl. Eu vou ter que escrever o dl em termos do alfa, pessoal, para poder fazer essa integral. E aí eu vou ter que lançar a mão de uma outra característica matemática, que o dl é um pedacinho de um arco, porque isso aqui é um arco de circunferência, tá? Então o dl é um pedacinho de um arco de circunferência. E aí, qual é a relação entre o arco de circunferência e um ângulo de abertura que tem aqui? Em matemática, o arco é sempre o raio da trajetória circular aqui, o raio da circunferência, vezes o ângulo de abertura, que é alfa. Tá? Então, se eu pegar L daqui até aqui, L daqui até aqui, L daqui até aqui, é o raio vezes esse alfa total. Tá bom? Mas eu não quero L. Lembra, eu estou querendo o pedacinho dl. Então, um pedacinho de arco muito pequeno dl aqui, ó, ele vai ser o raio da minha circunferência, o raio, que é a distância, vezes, ao invés de ser o ângulo inteiro, o ângulo alfa, ele é só um pedacinho do ângulo alfa aqui, ó, que eu vou ter que chamar de d alfa. Então, o meu pedacinho de arco dl é o raio vezes o pedacinho de ângulo d alfa. E, gente, você vai fazer isso sempre que o seu fio for circular e sempre que a sua variável de integração for o ângulo ali no meio. Então, é sempre essa maneira de resolver a questão. Tá? Então, entendido que esse pedacinho de arco é o raio vezes o pedacinho do ângulo, aí você volta lá para a integral. Ó. Meu fx é a integral dos pedacinhos dfx, que é a integral de i dlb 1 cosseno de alfa. Troca o dl por r vezes d alfa,
então fica aqui R d alfa, ó, troquei o dl por R d alfa, e aí IB sai da integral, R é o raio, sai da integral também, fica só integral de cosseno de alfa d alfa, de 0 a π sobre 2, para pegar todo o fio. Então, IBR caiu fora, fica seno de... a integral do cosseno é seno, então ficou seno de alfa aplicado de 0 a π sobre 2. Então, só variar aqui o final menos inicial, ó. IBR, seno de π sobre 2 é seno de 90, que é 1, e seno de 0 é 0. Então, 1 menos 0, 1. E aí, a minha componente x é IBR, tá certo? Então, esse é o valor da componente x integrada para todo o fio. Pessoal, é a mesma lógica para achar o y, tá? Então, dFy é o df vezes o seno de alfa, que a gente viu lá no começo. Troca o dl por r d alfa, integra de 0 a π sobre 2, vai chegar que o fy também vai ser IBR. Faz a brincadeira aí depois na integral. Se tiver dúvida, pergunta, a gente vai respondendo, tá? Então, o nosso fy também vai dar IBR. Então, agora, veja, eu estou querendo, o que a questão me pede? Olha aqui, ó, módulo da força. Mas eu achei o módulo de Fx e achei o módulo de Fy, que são as duas componentes. Como é que eu acho o módulo da força? Raiz quadrada das componentes ao quadrado somadas. Então, gente, se eu tenho o Fx, que é IBR, e o Fy, que é IBR, então o meu F é raiz quadrada desses caras ao quadrado. Então, fica I quadrado, B quadrado, R quadrado, mais I quadrado, B quadrado, R quadrado. Bota em evidência, vai dar 2, I quadrado, B quadrado, R quadrado. Esse quadrado cancela com a raiz, o 2 fica lá dentro, então fica a raiz de 2, IBR. Esse é o valor, então, do módulo da força nesse fio. Tá bom, gente? Bom, mais um exemplo, ó, é a mesma pergunta, porque isso aqui vocês têm que praticar mesmo, tá? Só que agora o campo magnético para cima para cima da minha figura. De novo, gente, mesma coisa, mesma lógica. Primeiro desenhar o DL, ver o ângulo entre o DL e o B, aí ver se esse ângulo varia, se não varia, e ver como é que a gente vai integrar isso. Sempre assim, tá? Então vamos lá, ó. Meu DF, pedacinho da força no pedacinho DL, é IDLB seno θ. Só que agora, gente, olha só. Aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo botar a caneta de novo. Aqui embaixo, o meu DL vai ser para cá, na tangente ao fio, e o meu B também vai ser para cá. Então, o meu ângulo entre DL e B vai ser 0 graus. Aqui em cima, o meu DL na tangente ele é para cá, enquanto o meu vetor B é para cima aqui, ó. Então, vai dar 90 graus. O que eu estou tentando convencer vocês? Lá no primeiro exemplo, o ângulo entre o B e o DL era igual em todos os pontos. Agora não é mais. Agora o ângulo entre o B e o DL varia de ponto a ponto. Então o que eu vou fazer? Vamos lá. Vamos seguir viagem? Eu vou amplificar aqui o meu desenho. Ó. Meu DL aqui amplificado, está na mesma direção e sentido. E o meu B está para cima. Para cima. E aqui está o ângulo θ entre DL e B. Pessoal, aqui embaixo é um ângulo θ, lá em cima é outro ângulo θ e aqui intermediário é outro ângulo θ. Não tem jeito. Então, como eu vou integrar esse fio em relação àquele ângulo alfa que a gente estava fazendo anteriormente, que é a forma mais fácil de fazer, onde que está esse ângulo alfa? Vamos botar nossas referências aí. Ó. Meu ângulo alfa é o ângulo entre o eixo X e o ponto onde eu estou analisando o meu DL. Tá? E de novo, ele vai variar de 0 até π sobre 2. Pergunta: se eu vou ter que trocar esse θ em função do alfa para poder integrar, a pergunta é como é que eu vou achar o θ a partir do alfa para todos os pontos. Porque se eu achar o θ a partir do alfa, está resolvido. A hora que eu integrar para alfa, eu estou integrando para o fio inteiro. Tá? Então, insisto, gente, o meu θ é diferente em cada ponto. Então, vou ter que escrever o meu θ em função do alfa para poder integrar, explicando devagarzinho aí por que eu tenho que fazer isso, tá? Então, repito, escrevo o θ em função do alfa para poder integrar para o fio inteiro de alfa igual a 0 até alfa igual a π sobre 2. Então, vamos lá, gente. Agora é matemática. Ó. O que a gente pode fazer aí?
Primeiro, se esse ângulo aqui é alfa, tá? Se esse ângulo aqui é alfa, é importante notar que é o ângulo entre essa direção aqui, que está prolongada, ó, entre essa direção aqui e a direção horizontal. Então, esse ângulo aqui também é alfa, tá? Esse ângulo aqui também é alfa. E se esse ângulo aqui também é alfa, o ângulo oposto pelo vértice dele aqui também é alfa. Então, vamos colocar lá. Aqui é alfa, aqui é alfa. Agora, gente, olha só. O meu DL, pessoal, o meu DL, ele é tangente ao fio. Então, significa que ele faz 90 graus com a direção radial, ó. Isso aqui é uma direção radial. O meu DL faz 90 graus com a direção radial. Então, o ângulo daqui até aqui, o ângulo daqui até aqui é 90. Esse aqui é alfa. Então, esse aqui de cima só pode ser o total, que é 90, menos alfa. Tá? Então, esse aqui é 90 menos alfa. E agora, de novo, ó, o meu B é para cima, 90 graus com horizontal de referência. 90 graus com horizontal de referência. Se daqui até aqui é 90 e aqui é 90 menos alfa, então o θ vai ser 90 menos 90 menos alfa. Isso vai dar θ igual a alfa. Então isso é muito bom. Achei o que eu queria, que é escrever o θ em função do alfa. Tá bom, gente? Então o meu θ é igual a alfa por essa brincadeirinha dos ângulos. Agora o que eu faço? Meu DF, que é o pedacinho da força, só complementar aqui, ó, vai ficar IDL B seno θ. Como θ é igual a alfa, então ele é IDL B seno de alfa. Isso é o módulo. Agora vai na regrinha da mão para ver para onde que vai estar o vetor DF, para ver se a gente vai precisar decompor ou não esse vetor DF. Então vamos lá, ó, vamos pegar o pedacinho DL. Esse aqui é o DL, primeiro vetor, lá na direção tangente na curva. Esse aqui é o segundo vetor, é o B, vai estar para cima. Então, ó, gira os dois aqui para cima no plano do slide, ó, no plano do slide. DL para lá, B para cima. Meu polegar deu aqui para dentro do slide. Então, meu DF aponta para dentro do slide aqui. Eu só vejo o xizinho aqui, tá? Meu DF lá para dentro. Pessoal, se eu analisar a regra da mão direita aqui, 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 aqui e aqui, a vantagem desse caso é que o DF vai dar sempre para dentro do papel ou para dentro do slide. Conclusão, o meu DF não precisa ser decomposto, porque ele vai atuar em todos os pontos do fio na mesma direção e sentido. Então morreu. Tá? Você fez toda essa brincadeira, mas tem que analisar a regra da mão para garantir que vai ser isso, tá? Em todos os pontos ali. Se você fizer isso, então o DF vai ter a mesma direção e sentido em todos os pontos do fio. E aí, então, o meu F total é a integral dos pedacinhos DF, que é a integral de IDLB seno de alfa, que é a fórmula que eu tinha em cima. Ok? De novo, se eu vou integrar para alfa, mesmo problema que eu tinha antes. Vou ter que escrever o DL em função de alfa, que é R de alfa, a gente acabou de ver. Tá? Então, meu DL é R de alfa, e aí você troca aqui, e BR seno de alfa de alfa, só troquei o DL, integra de 0 a π sobre 2, você vai chegar no resultado IBR. E aí agora acabou, porque o meu DF não foi decomposto, então o módulo da minha força é direto IBR, empurrando o fio para dentro do slide, para dentro do plano do papel. Tá beleza? E aí está determinado então o resultado. E a última coisa que a gente vai ver na aula de hoje então é o torque. Lembra que torque é uma grandeza de física 1 que tem a ver com sentido, aliás, tem a ver com a tendência que uma força gera para fazer um objeto girar. Então, se uma força não faz um objeto girar, não tem torque, ela não gera torque. Mas se uma força faz um objeto girar, ela gera torque nesse objeto. Então, olha só. Aqui eu tenho uma espira. Ah, meu Deus, o que é uma espira? Espira é um fio enrolado. Então, você tem um fio aqui, ó, formando uma espirinha retangular. E passa uma corrente nesse fio.
Entra aqui uma corrente, vai para lá, papapá. Pergunta, se você fizer a regrinha da mão, aqui eu não vou fazer, mas você pode fazer em casa. Se você fizer a regrinha da mão direita nos segmentos de fio, você vai ver que esse segmento do fio vai ser empurrado para cima e esse segmento vai ser empurrado para baixo. Ou seja, a força magnética tende a fazer essa espira rotacionar. Então tem um torque atuando sobre essa espira, tá beleza? Vai gerar torque. E aí a fórmula que você tem que saber, pessoal, é simplesmente NIAB seno do ângulo θ. Então vamos com calma. O torque é o módulo do torque, é o módulo dessa tendência de giro, que se mede em Newton vezes metro. N é um número de voltas. Caso esse fio faça 2, 10, 15, 20 voltas aqui, você multiplica pelo N, 15, 20, 30 voltas que você tiver. O I é a corrente elétrica na espira, em amperes. O Azão é a área da espira, essa área interna aqui da espira, tá? O Azão é a área da espira em metros quadrados. O B é o módulo do campo magnético, aqui em Tesla. E o ângulo θ, agora cuidado, é o ângulo entre a normal da espira e o campo magnético. Olha na figurinha. Então, se a espira está no mesmo plano do campo magnético, a normal é sempre 90 graus a espira, então ela vai estar para cima. E aí o ângulo θ desse caso seria 90 graus. Então, gente, seno de 90 é 1. E esse caso, então, vai indicar que ela sofre um torque máximo, né, quando o ângulo vale 1. À medida que ela gira, amados, o ângulo θ entre a normal e o B vai mudar com o tempo. Então, se vai mudar com o tempo, é legal saber que o torque vai mudar com esse ângulo também. E em alguns ângulos, o torque pode até ser 0, tá bom? Então, depende do ângulo entre a normal e o campo magnético. Então, o módulo do torque é NIAzão Bzão, seno do ângulo entre a normal da espira e o campo magnético. E isso tem uma série de aplicações bem bacanas, que são todos os motores elétricos aí, ó. O ventilador, o liquidificador, a batedeira, tudo isso tem um motor elétrico que passa corrente no enrolamento de fios, exatamente como eu estou tentando mostrar para vocês aqui. Então tem espiras, fios enrolados, que passam corrente elétrica quando eu ligo isso na tomada. E aqui dentro ainda tem esses fios, estão submetidos a um campo magnético. O que vai surgir neles? Força magnética. E é essa força magnética que vai movimentar o eixo, então, pessoal, que movimenta as pás do ventilador, a hélice aqui do liquidificador, a pazinha ali da batedeira e assim por diante. Então parece que isso é uma coisa muito louca, né? Mas um monte de equipamento do nosso dia a dia usam aí a força magnética, então em fios percorridos por corrente, para uma série de aplicações. Tá bom? Então com isso a gente encerra aí a nossa aula de força magnética. Volta lá nos slides, treina a regra da mão sem pestanejar, gente, e treina também a brincadeira da integral ali no fio irregular, se você precisar fazer. A maioria dos casos que a gente vai fazer é fio circular, aí é brincar com DL igual a RD alfa, ver se tem que decompor a força e acabou. Então, pegando esse jeito aí, já tá show de bola. Beleza, povo? Então é isso, a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!